e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Este é o relato de Moisés, que nos chega através da tradução para a língua portuguesa de João Ferreira de Almeida, em sua versão revista e corrigida. É o mesmo texto que também encontramos na nova tradução na linguagem de hoje, ou também na nova versão internacional, na tradução para a língua portuguesa do Padre Márcio Soares e na tradução para a língua espanhola de Reina e Valera, também na tradução francesa de Louis Segond e na tradução francesa de Augustin Crampon de 1923, na tradução inglesa de King James e na tradução inglesa de William Tyndale, e ainda na tradução italiana de Giovanni Diodati. Mas também podemos encontrar que um vento de Deus se agitava sobre a face das águas, como consta, por exemplo, na Nova Bíblia Pastoral da editora Paulus. Ou ainda, e o Espírito de Deus se inclinava sobre as águas, como na tradução francesa de Pirot-Clermont. Se consultarmos a Bíblia de Jerusalém, encontraremos que um vento de Deus pairava sobre as águas. Mesmo a proposta da Bíblia hebraica da editora Sefer, e também da tradução ecumênica brasileira da editora Loyola, ou da tradução do Centro Bíblico Católico da editora Ave Maria, e ainda na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, ou na Nova Vulgata. Podemos também encontrar que o Espírito de Deus repousava sobre as águas, como na tradução francesa de Beauvais-Bonnet de 1900. E ainda, o Espírito de Deus estava em cima das águas, como consta na Bíblia Viva da editora Mundo Cristão. O Espírito de Deus se movia, se agitava, se inclinava, pairava, repousava ou estava sobre as águas. No hebraico moderno, o termo utilizado é merahefet e pode designar, quando vertido para a língua portuguesa, ao pé da letra, diversos significados. Mover-se, pairar, estremecer, estar relaxado, estar descansado, depende do contexto. Depende da construção frásica. Qual deles se deve adotar como o melhor em termos de precisão, de pureza e de fidelidade aos textos mais remotos das Escrituras Sagradas? Qual dessas traduções ou versões é a correta? Todas estão corretas. Davi, salmodiando, afirmou: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Para onde me irei do teu espírito, onde para fugirei de tua face? Eu te louvarei, Senhor, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Davi sabia que milhares de anos antes de ser concebido no ventre de sua mãe, ele nada mais era do que uma massa informe nas profundezas da terra, quando sequer ainda havia divisão entre porção seca, terra, e o ajuntamento das águas, os mares. E sobre aquela massa informe, nas profundezas dos mares, sem vida, se movia, se agitava, se inclinava, pairava, repousava e estava o Espírito Santo. É por isso que a nossa alma sente sede de Deus, porque era assim ao princípio. Por milhares e milhares de anos, quando a terra estava sem forma e vazia, já estávamos lá. Um dia viríamos a ser algo um pouco menor do que os anjos, mas que Deus determinou coroar de honra e glória. Mas enquanto não éramos nada, senão apenas massa informe, sem fôlego de vida, o Espírito de Deus se movia sobre nós, agitava-se sobre nós, inclinava-se sobre nós, pairava sobre nós, repousava sobre nós, estava sobre nós. A tua inquietação, a tua sede, a tua solidão, as tuas saudades de um sabe-se lá o quê, o teu vazio, o teu querer não sabe o quê, é porque milhares e milhares de séculos atrás você já estava ligado ao Espírito Santo, como se houvesse entre vocês dois um cordão umbilical e um cordão que foi partido, foi cortado. Naqueles tempos o Espírito de Deus se movia sobre você e você não passava de massa informe e sem vida, mas ele se movimentava e era ativo a seu favor. Naqueles tempos o Espírito de Deus agitava-se sobre você, trabalhando, mas também se inquietando por você, de tão desejoso que você viesse a ser, a existir. Ele ardentemente
desejava você. Naqueles tempos, o Espírito de Deus se inclinava para você, como uma mãe que se reclina ao berço para olhar o filho que tanto desejou e que tanto ama. Tal qual uma mãe cheia de cuidado, de olhar terno e bondoso, cheio de amor, de sonhos, ela se inclinava como uma mãe se inclina para o filho que chora em seu regaço, e ele, o Espírito Santo, assim também fazia. Naqueles tempos, o Espírito de Deus pairava sobre você, como um guardião, como um vigia que jamais tosqueneja nem dorme, cheio de ciúmes para que vagas e correntezas de águas não arrastassem você para longe dele, e ele pairava protetoramente sobre você. Naqueles tempos, o Espírito de Deus repousava sobre você, cheio de certezas a teu respeito, capaz de acreditar em você, de acreditar que você acertaria, que você viria a ser, e que por isso ele descansava confiadamente que você na vida acertaria e seria motivos de alegria para ele. Igual Jesus Cristo, que muitos tempos depois dormiria num barquinho em meio à mais terrível tempestade, porque acreditava que os discípulos o levariam ao outro lado do mar da Galileia, que ventos nenhuns poderiam impedir que você levasse Jesus Cristo para o lado de lá. Naqueles tempos, o Espírito de Deus estava sobre você, da mesma maneira como ele esteve em tantos homens escritos na Bíblia Sagrada, e como ele sempre quis que fosse, estando sobre você, não esmagadoramente, não como que sufocando, mas como que te protegendo do sol, para que este não te fustigasse, e como te iluminando para que, quando viesse a escuridão, você não se perdesse. Por 2 anos, uma estrela conduziu os reis magos até Jesus Cristo. Não houve noite em que ela não cintilasse, não houve noite em que as nuvens impedissem a estrela de brilhar. Semelhantemente, Jesus Cristo, ele se faz presente na sua vida, e o Espírito Santo também. E já não está na hora de tê-lo agitando-se por você, se inclinando para você, pairando sobre você, repousando sobre você, estando sobre você? Volte-se para Jesus Cristo e deixe que o Espírito de Deus mova-se em você, por você e através de você.